Você está no canal mais intimista dessa internet. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E nós estamos com uma presença ilustre. Na verdade, minha amiga, hoje o negócio está complicado para mim. Porque estou aqui na mira de duas psicólogas. Você não está entendendo, não? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não conhece muito bem do que a gente fala aqui, nós falamos de vários temas relacionados a empreendedorismo, a vida pessoal, a negócios. Então acompanhe o nosso canal nas redes sociais, aqui no YouTube, também pelo Spotify, e deixe seus comentários para a gente saber o que você pensa e o que você quer saber. Inclusive, se você quiser participar do nosso programa, tá bom? Hoje estaremos aqui com minha colega de profissão, a Suzy Dália. Ela é mãe da Isis, esposa do Marcos, psicoterapeuta há 8 anos. Suzy, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, agradeço a acolhida de vocês, né? Tô assim muito entusiasmada com o que hoje vai acontecer aqui. Espero poder somar com vocês também. Estamos aqui, muito obrigada. Bom, eu conheci a Suzy através do trabalho que ela atua hoje. A Suzy hoje ela atua na área social. Sim. E como o trabalho do Lion Sororidade Social, que hoje a gente tem esse objetivo na capacitação de mulheres em estado de vulnerabilidade. Então foi onde eu conheci a Suzy, através das oficinas que nós temos essa parceria em conjunto, Suzy. Mas aí, eu quero que antes de você falar dessa questão da psicóloga, do trabalho, das palestras, conta pra gente aquela pergunta que todo mundo faz. Como que você escolheu a psicologia, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim. Bom, na verdade, a minha primeira formação foi gestão em RH. E aí eu percebi que todos os professores eram psicólogos. Aí eu fiquei, que negócio é esse, né? Qual a ligação, né? Qual a ligação? Será que é mais fácil para dar um treinamento? Não sei. Legal. E aí não tinha, assim, tanto conhecimento, né, da profissão, já ouvia falar, enfim. Mas não como é hoje, não com a descoberta que eu tenho hoje, né? Fica naquele superficial, que é aquele que senta no divã, né? E fica ali fazendo perguntas ou olhando com cara de alface. O que é uma cara de alface? Uma cara, assim, plena. Preciso aprender isso. Que não se abala, sabe? Entendi. Pode falar qualquer coisa, que tudo bem. Então, eu tinha esse pensamento. E aí eu conheci depois a fundo, fui estudar, porque eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, né? Antes de escolher até mesmo fazer gestão em RH. Estava um pouco na dúvida, até que depois eu fui pesquisando um pouquinho mais. Sempre me identifiquei também com trabalhos sociais, e aí eu percebi que na psicologia eu poderia ampliar também. E uma outra coisa também que foi bem importante para a decisão, quando eu trabalhei com um contador. Ele falou assim para mim, Suzy, empresa vai ficar obsoleta, tá? Então você escolhe uma profissão que você não dependa exclusivamente de empresa para poder trabalhar. E aí eu fiquei, lembro disso, até me arrepia, gente. Nossa. Aí eu fiquei assim, interessante, né? E aí fui pensando. Cheguei lá, os professores, aí fui juntando, né? Fui juntando tudo, e aí eu me identifiquei muito com a psicologia, entrei, assim, foi amor. Depois, né, eu fui me aventurando com outras coisas dentro da psicologia, nos estágios, nos contatos, né? E foi só crescendo o amor e descobrindo a potência, as possibilidades, os vários fazeres dentro da psicologia, né? Que isso também me incomoda bastante. Sim. Poder, assim como minha colega, né? Que não para, eu fico pensando, como que ela dorme, gente? Como que ela dorme? Como se reproduzem, como dormem, como que comem. Como que é, né? Mas consegue. Então, mas tem uma coisa interessante no seu diferencial, porque assim, todas as pessoas que entram para psicologia, para grande parte, já visualiza a questão da clínica. Sim. Né? Mas aí você, não sei como que foi o caminho, mas você já foi também para essa questão do social. Sim. Como isso era uma coisa que você já falou, não, eu quero trabalhar com social, não quero clínica. Como que foi isso? Acredito até porque a primeira graduação foi gestão em RH, nunca foi o sonho ser só na clínica. Entendi. Nunca almejei isso. Na verdade, eu fui também me experimentando no ambiente de clínica, Sim. mas eu queria outras coisas. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui vendo, sempre a minha maior atuação foi na área social.
Então, eu fui educadora social, trabalhei com famílias, né, Sim. em situação de vulnerabilidade, com cursos profissionalizantes. E aí também, junto no trabalho, outros trabalhos voluntários. Estagiei no lugar que eu estou hoje, na área social, e isso também foi me falando... Você fez estágio? Eu fiz estágio, e a gerente foi minha supervisora, né? E aí, assim, foi um amor, sabe? Foi alimentando aquele amor pelo serviço. Eu vi que o trabalho era coeso, que sempre... Enfim, essa questão de se experimentar mesmo. E depois eu fui também tendo esse amor pela clínica, mas não só. Entendi. Nunca gostei só da clínica. São experiências bem diferentes, né? Eu Não, tenho eu tô apaixonada. 23 anos só de consultório. E você vê, eu ouvindo você falar isso, né? Porque assim, eu como gosto muito de conteúdo, gosto de ficar comendo pelas beiradas, né? Pra entender pra onde a coisa vai. Então, assim, quando você falou, uma pessoa me disse, olha, não fica só, né, nesse pensamento, e isso pra mim faz muito sentido pra onde você tá levando o seu negócio. Eu não sei se você também vê dessa forma. Porque quantos profissionais precisavam de uma luz como essa que você recebeu? Sim. Né? Eu estive nesse lugar. Então, né? Eu estive e é nesse lugar. isso que eu costumo dizer pras pessoas quando elas falam do começo da carreira e quando elas estão um pouco mais avançadas, né? Exato. Normalmente a gente vai acabar seguindo uma linha diante daquela maior dificuldade que a gente teve, Sim. sabe? Então, um despertar muito grande que a gente teve, e isso vai fazendo com que a gente vá avançando, porque você lembra daquela frase, daquela situação, Exato. e aí você vai em busca daquilo e você vai ajudando, inclusive, pessoas, né? Sim. Nossa, isso é muito legal. Então, conta pra gente um pouco sobre isso, porque assim, eu não sei, né? Gente, tô falando, eu tô numa situação muito delicada aqui, né? Mas assim, eu tô na frente de duas psicólogas que têm atuações diferentes, né? E o que eu fiquei pensando quando você começou a falar é que, assim, hoje você veio do RH, hoje você tem atuação na parte de vulnerabilidade, né, da mulher, e você também fala para psicólogos como que é isso. Exatamente por conta dessa questão, né? Ainda hoje, mesmo depois de 8 anos, eu percebo o quanto que a faculdade ainda não encara a psicologia também como um negócio. Né? Olha que importante. É muito difícil. Eu tenho contato com alunos, inclusive chegam os estagiários, né, lá no serviço, eu acolho com muito carinho, porque eu passei, né, por isso, o quanto que foi muito significativo ser estagiária para poder desenvolver uma profissão, né. Então, a partir desse contato, por me colocar no lugar, por saber a dificuldade também que ainda se tem com a faculdade, e muitos saem com esse pensamento somente de clínica. E mesmo você sonhando com clínica, tem que lidar com isso enquanto negócio. A clínica é um negócio. É um negócio. É verdade. Então, precisa. Você tem as questões fiscais, né? Tem a questão da captação do cliente. Sim. É um pouco diferente, mas precisa muito disso. E aí, muitos me abordam com muita angústia. Porque, ainda mais depois da pandemia, tudo mudou. É verdade, mudou muito. Né? É verdade. Né? Mas ainda é como se a faculdade ainda fosse... de uma certa forma, um pouco com pensamento lá atrás ainda, né? Assim, eu já cheguei a observar que tem algumas que ainda tentam, né? Levar algo mais novo, mais atualizado, mas ainda é muito... É pouco diante da realidade aqui fora. Entendi. É pouco, né? Uma pergunta, né? Porque assim, quando a gente sai da faculdade, primeiro que muitas pessoas, quando escolhem o curso de psicologia... Não sei como que é isso para você, mas o intuito também é aquele de autoconhecimento. Né? Eu falo por mim, fui estudar psicologia falei, eu quero entender o que faz o cidadão, o indivíduo agir assim ou assado e querer me entender. E aí, quando você está falando essa questão de profissionalizar, como fala? Monetizar. Exatamente. Porque é muito isso, né? Um trabalho de doação. E aí, como eu falei, quando a pessoa sai da faculdade, eu vou transformar o mundo, não o mundo, mas pelo menos as pessoas, ajudar. E aí, eu vejo muita dor nessa questão de como que eu vou fazer essa mudança e o tal da dificuldade de colocar preço. Sim. Né? Então, como que você vê isso? Você falou que está hoje trabalhando com alunos para supervisão.
E aí, você sente que isso ainda é uma dificuldade de... mas qual que eu vou pôr o preço? Mas como que eu vou cobrar? Como que eu vou? Eu tenho que ajudar as pessoas, né? Mas o trabalho nosso ajuda as pessoas, nos ajuda, né? Então, é importante ter esse pensamento, porque é como se saísse com um imaginário de sacerdócio. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que transformar o mundo. Mas com a profissão, monetizando, eu consigo. Sim, às vezes, o preço de uma psicoterapia não é para todo mundo. Sim. De verdade. Sim, é verdade. Não é. Mas isso não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas que possam ajudar outras pessoas. Ou, de repente, algo social. Eu posso reservar na minha agenda, né, um horário social, por exemplo. Não tem nada contra isso. Não tem nada. Isso depende de cada pessoa. Mas eu não posso só fazer isso. E muitas das coisas que eu percebo é como se eu tenho que cobrar barato, porque eu estou iniciando, legal. Eu tenho que ajudar as pessoas, mas isso pode gerar um adoecimento, porque tem que ter essa visão. Sim, existe uma realidade, mas também tem a minha realidade enquanto profissional. Eu sou profissional, evolução, né? Exatamente, outra. Se a gente for colocar ali no lápis, na nossa planilha, tem os custos, né, o investimento em mim. Sim. Para conseguir dar um bom trabalho, para poder conseguir fornecer um bom trabalho para o cliente, né? Cliente é que a minha abordagem, pode falar cliente. Pode falar cliente. Cliente, paciente, né? Sensacional. E aí, então, tem muito isso. Então, na hora que você vai colocar na ponta do lápis, na planilha, eu tenho que fazer cursos para conseguir me aprimorar, eu tenho que pagar supervisão, né? Geralmente, mesmo depois de um certo tempo, sim. Existe isso. Eu posso procurar supervisão. Psicoterapia nem se fala, né? Porque eu tenho que estar inteiro para poder conseguir estar com outra pessoa. Então, imagine, se eu ficar fazendo somente valores sociais, como que vai ser isso para mim? Como que você nutre a pessoa, Exatamente. Né? Exato, eu concordo. Então, é profissão como outra. Você vê outras profissões fazendo isso? Você não vê. É verdade. Você não vê. Deixa eu fazer um preço social aqui, porque eu sou novo na carreira. E aí é uma forma de angariar. Então, uma conversa que eu sempre tenho com os recém-formados, estudantes, né? De que, por que você está fazendo o que faz? Qual é o motivo? Você vai cobrar valor social porque tem uma causa, faz parte daquele trato, né? O profissional entendendo a realidade, entendendo a sua realidade, ou é para poder angariar mais clientes? É uma forma, uma estratégia. E você sabe que eu, ouvindo você falando isso, e eu até acho que a Eliane talvez concorde comigo com esse ponto, que é o seguinte, depois da pandemia, né, muita coisa mudou, e justamente, eu acho que uma das coisas mais sociais que aconteceram durante a pandemia foi o uso da internet para ajudar pessoas, Sim. né? Então, eu sei que você está lá ativa nas redes sociais, assim como a Eliane, também outra psicóloga que ajuda muitas pessoas. E eu sempre digo isso, quando alguém chega pra mim, inclusive psicólogos que chegam até mim, eu costumo dizer, olha, essa questão de você aparecer e de você falar e de você estar ali dando uma palavra, você não vai dar um diagnóstico pra uma pessoa, mas você tá ali colocando uma informação, olha, você pode olhar pra esse lado, pra esse outro Exatamente. lado. Isso também faz parte de um trabalho social e as pessoas não entendem. Exatamente. Né? Quantos psicólogos poderiam estar fazendo, tirando essa meia-culpa, não sei, né? Vou até deixar pra Eliane falar isso, porque talvez seja algo que passou pela cabeça de muita gente, que o psicólogo ele tem que ajudar. E não, o psicólogo ele passa... Quantos anos? 4 anos? 5 anos? Não sei. 5 anos. 5 anos estudando. Fora as especializações. Pra você fazer o quê, gente? É pra você realmente monetizar. Você vai ser um empreendedor, você vai trabalhar numa empresa, não sei. Exatamente. Então, eu acho que eu coloco a rede social como algo que é social, inclusive, porque a pessoa ela não pode te contratar naquele momento, mas ela se abastece muitas vezes de uma informação que você coloca ali. Sim, né? Quantas pessoas recebem? Nossa, muito obrigada por ter feito esse vídeo, parece que foi pra mim. Exatamente. Não deixa de ser também uma forma, né, Eli? Com certeza. E isso também acaba que atinge o público que ainda não consegue chegar na psicoterapia, por exemplo. Mas algo terapêutico já. Verdade. Entende? Já ajuda, já contribui, pelo menos acende a luzinha. E tem alguns serviços, sim, possíveis, claro. né, dentro da condição. Existe ONGs, quantas ONGs por aí, mas assim, a questão principal é não nos
a palavra, me perdi na palavra, mas assim, não ter isso como foco, né? A questão não é nenhum um malefício eu me colocar enquanto profissional, ai, nossa, tá com o nariz empinado, não vai ajudar as pessoas. Não é isso, mas a minha forma de trabalhar, eu tenho onde eu consigo agregar valor de outra forma, que nem, por exemplo, às vezes tem grupos terapêuticos que cobram um valor muito reduzido, não é psicoterapia, mas cobra-se um valor reduzido. Eu tô fazendo isso também. Conversando com o público geral que não consegue chegar na psicoterapia, mas é terapêutico que pode já acender alguma luz. Então, é uma forma social. Eu agrego valor na hora que eu estou lá, né? Eu tenho alguns vídeos no YouTube. Então, eu tô dedicando a minha hora, o meu tempo, e isso já consegue agregar valor para a pessoa. Só que aí tem aquela questão que tem essa cobrança. Tem essa cobrança, viu? Um psicólogo, não tem? Eu quero, me contem tudo aqui. A gente precisa desvendar os segredos dos psicólogos, gente, que não é possível. É uma profissão tão maravilhosa. Conte ali. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando que legal que hoje, porque assim, há 20 anos atrás, quando a gente procurava um outro profissional, pelo menos na minha época, era só para supervisão. Porque o que acontece? Quando você sai da faculdade, você vai atender, e aí tem aquela coisa, né? O primeiro cliente, ele não vai saber que é o seu primeiro cliente. Né? Então, exatamente. Você vai ali levar o caso eu nunca esqueço, eu tenho cadernos e cadernos de que eu anotava lá o que ele falou, o que eu falei, o que ele falou, o que eu falei. Então, você vai contratar um profissional com mais experiência para poder te dar essa supervisão. Porém, o que você está falando é que, então, hoje você oferece um trabalho de mentoria, mas não somente em relação à condução dos casos, e sim essa questão de, então, monetizar, iniciar, de como... Né? Então, fora o atendimento, existe, então, essa parte da contabilidade. Isso. Hoje, então, você... Qual que na minha época era que jornal, divulgar. Hoje já tem aquela pergunta, você está na rede social? Sim. Então, qual o seu arroba? Qual o seu arroba? As pessoas já mal perguntam o seu nome, é seu arroba. É bem esse iniciar, né? Eu até tenho algumas postagens que eu falo como uma doula. É isso que eu gostaria de ser. Sim. Que é aquela que acompanha, se possível, fosse antes, né, de sair da faculdade, já sair da bolha antes, para não sofrer o que o recém-formado sofre quando lida com a realidade. Então, se puder, né? Então, é como se fosse uma doula que acolhe naquele momento um pouquinho antes, que está presente na hora do vamos ver, na hora da realidade, e caminha enquanto fizer sentido. Depois, tem outros caminhos, tem mais, sempre vai ter mais o que pesquisar, sempre vai ter mais o que crescer, mesmo dentro do marketing, né? Sim. Hoje em dia, que bom que existem alguns marketings voltados, especialmente para os psicólogos. Então, existem outros caminhos. O que eu quero é trazer um pouquinho de luz, né? Olha, gente, sai aí do quadradinho, não é só isso. Tem um mundo real aqui fora. Vamos ver outras coisas, vamos nos posicionar enquanto profissionais, enquanto empreendedores. Enquanto marca pessoal, né? Alguém coloca o meu arroba aqui, por favor, gestor. Ô, Suzy, e uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu já perguntei isso pra Eliane algumas vezes, e pra outros psicólogos que eu atendo, que eu falo assim, o que você vê, o que pra você seria um psicólogo que sai da faculdade, por exemplo, pronto pro game, sabe? Uhum. Eu queria muito entender o seu olhar, sabe? Pra ter uma visão diferente. Então, o que seria uma pessoa que sai pronta? Esse bom profissional? Esse bom profissional. Na verdade, eu entendo que o ideal é aquele que já entra na faculdade sabendo o que vai fazer. Olha! E que bom, e tomara, na verdade, que não seja para se conhecer. Por quê? Calma, vou explicar. Por quê? A primeira aula, é importante essas falas assim de impacto, né? A primeira aula que eu tive, quando eu cheguei na faculdade, foi um professor que falou assim: olha, se você veio aqui para poder se entender, aqui não vai ser o lugar. Tchau. Que inclusive, esse é o motivo de que muitos param o curso de psicologia. É verdade. Olha! O meu tinha 80 no começo, daqui a pouco chegou, tinha uns 20, porque 30 eu só. Olha que interessante. Quando eu atendo muito estudante de psicologia. E aí, o que acontece? Nas aulas, você começa a ver os BOs. Mas peraí, meu pai, minha mãe, e aí você
faz o que com isso? Cadê o psicólogo que vai ajudar agora? Então, Na verdade, é esse que é a questão. isso. Porque, assim, e aí tem aquela pergunta clássica, o que te trouxe aqui? A primeira aula de psicologia, e ainda é assim porque minha filha agora faz psicologia. né? Olha só, e não foi pra se conhecer pelo visto, né? Foi por admiração. Tudo bem. Então, minha filha faz psicologia, mãe, e um por um. Então, mas também tem uma questão, muitas pessoas vão não para se conhecer, mas também, como você falou, para ajudar. Meu propósito é ajudar. Quero ajudar, entendi. Todas as profissões ajudam, né, gente? Vamos Gente, combinar. Todas as profissões. Você estudou e você vai colocar em prática o seu trabalho. Você tá Exatamente. ajudando alguém que precisa do que você faz, Sim. ponto. Todas as profissões. Só que pra isso se recebe por isso. Você faz um trabalho social porque é sua causa. Exatamente. É um negócio. Exatamente. Pois Mas é. quando vou pôr um pouquinho, foguinho. Foguinho na mesa que eu gosto, tô gostando. Quando você pergunta... Peraí que eu tenho que terminar de me Tira esse marshmallow daqui que a gente vai colocar. Vai que fica mal entendido. Não, meu Deus. termina. Fala. Não, então, porque é exatamente isso, né, que a Eli trouxe. O professor falou isso, né, aqui não é um lugar. Por quê? Exatamente o que você falou. E o psicólogo chega lá, eu começo a lidar com as minhas questões, resvala nas minhas questões, Sim, e aí eu tenho que estar em outro ambiente, eu tenho que estar na minha psicoterapia. sim. Porque lá eu vou entender o ser humano, né, a teoria da personalidade, eu vou alimentar o conhecimento. Não eu vou trabalhar para as pessoas, né, não é para trabalhar para me entender. Já ouviu aquela frase, santo de casa não faz milagre. Olha só. Né? Exatamente por isso, porque você está envolvido emocionalmente, então não tem como. Então, é essa que é a questão. Então, o ideal é aquele que chega já sabendo, ou pelo menos com uma ideia, para onde vai seguir, por que entrou. É uma pergunta que eu sempre faço para os estudantes. Por que você escolheu psicologia? Por que você entrou? Porque geralmente é isso que vai te nortear. Tudo bem que você vai... tudo pode mudar, mas geralmente é isso que vai te nortear na hora de escolher como você vai atuar. Porque a psicologia ela é muito ampla, é muito fácil de se perder também. Porque a gente tem que estar onde o ser humano está. Então tem um monte de coisa para fazer. Sim. Né? E não dá para fazer um monte de coisa. Não dá para você ser um psicólogo de um monte de coisa. Isso é importante. Né? Você tem que entrar meio que já com uma ideia. E aí, acessar os contatos. É por isso que é importante. Uma conversa que eu tenho com os estudantes. Gesta, né? Vai gestando a sua graduação. Por isso que eu brinco como doula, nascimento, todas essas questões. Porque você já vai entrar em gestação. Você vai esperar o bebê nascer para ir correr atrás da roupa? Eu falo isso para eles. Não dá para correr atrás da roupa depois que o bebê nasceu. Tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter um mínimo para poder caminhar. Muito bom, Né? gente. Que convidada, Eliane, que convidada. Arquétipo materno, off. Gente, que fervor. Mas é muito legal, porque Né? assim, uma pessoa que tá iniciando, acho que ela precisa acessar esse tipo de informação, de tirar ela mesmo dessa posição de que a faculdade vai ser o mundo fantástico de Bob, né? Porque Ainda mais de psicologia. é muito comum. Alguém dá close na cara delas que eu quero guardar isso, viu? Mas eu acredito que a Suzy talvez trabalhe isso também, porque eu sinto que, né, quando eu falei materno, né, porque não parece isso, aquela mãezona que vai direcionando. Mas uma coisa que eu queria pontuar, Jenny, quando você fala, né, o que faz ali aquele profissional sair pronto, na verdade, quando a gente sai da faculdade de psicologia, o que mais acontece é que a gente não está pronto. Exatamente isso. Né? A gente não está pronta pra nada. Não tem clareza de nada. Então, O que eu tô fazendo aqui? e aí eu lembro como se fosse hoje, assim, aqui o juramento, gente, o juramento. Gente, eu não fiz juramento nenhum. O juramento de psicologia, e isso e aquilo, e eu prometo, e fale agora. Eu vi um amém? Então, você sai assim, não, é a responsabilidade. Muita. Né? E aí, o que acontece? Porque, como ela falou, você sai na faculdade, nós temos um pouquinho de... Não de todas as abordagens, mas você tem um guarda-chuva. Assim, você pode fazer isso, de possibilidades. E nem é culpando totalmente a faculdade, porque a função dela é exatamente isso. Eu penso isso também. Abrir as possibilidades. Entendeu? Também não tem... É exatamente isso que eu converso. Não fico esperando lá da faculdade, culpa a faculdade. Não.
você tem que fazer o seu corre, né? Uma brincadeira. Tem que fazer o seu Com corre. certeza. Vai olhar, vai estagiar, vai contatar as pessoas, acessa as pessoas, ou se você tem vontade de se experimentar, se joga, tenta. Claro que a gente sabe que a maioria trabalha, tem filhos, mas tenta ao máximo possível se jogar naquilo que você quer, naquilo que você sonhou. Vai lá, vai ver a realidade. Porque fica muito na ordem dos pensamentos. Essa que é a questão. Que a faculdade é isso, ela vai alimentar de um monte de coisas da ordem A do gente pensamento. ouve muito isso quando estudantes buscam um curso de medicina. Por que você quer ser médico? Ah, porque é a profissão que dá mais dinheiro. Então, eles já entraram sabendo que é. Já tá pensando em quanto vai receber. Olha como tá diferente. Mas, olha, eu vendo isso, vocês falando aqui essa parte, né, do juramento, né, dessa pressão de que, tem que fazer dar certo, chegar lá, você não sabe nem pra onde você olha, e juntando com o que você disse sobre a questão da gente olhar pra profissão, né, do psicólogo e falar, beleza, por onde eu vou começar, a faculdade não me ensinou isso, né? Uhum. A faculdade, ela não ensina, na verdade, a faculdade, ela te mostra as opções. Exatamente. Então, assim, olha, você quer se formar nisso? Então tá, ó, tem esses princípios básicos, Exatamente. igual a escola, né? Uhum. Então, tem esses princípios básicos aqui, você pode ir pra cá, pra cá, pra cá. Pra Exatamente. onde você vai? E aí você vai Uhum. pros aperfeiçoamentos, cursos, enfim. Exatamente. E aí, quando você fala desse profissional que tá no início, ele sai perdido. Tô perdido, socorro, me ajuda aqui. E aí, meu primeiro paciente... com quem eu vou pedir, pra quem eu vou pedir supervisão? Não sei nem se é assim o termo certo, tá? Mas pra quem que eu vou pedir supervisão? Eu tenho a impressão, que aí é a visão de quem não tem nada a ver com isso, mas eu tenho a impressão de que os psicólogos, eles entram na faculdade pensando que vão trabalhar sozinhos. Sim. Né? Que vão ter uma carreira solo, que Sim. vão ter o seu cantinho lá e E é pronto. muito fácil disso acontecer. A questão é se retrair mesmo, né? De você tentar acessar as coisas e às vezes não ter ajuda ou não saber e Sim. tentar, vai tentando. Às vezes não tem a grana ali Sim. pra pagar supervisão, pagar psicoterapia e vai tentando com o que tem. Tem muito isso. E aí você vai se retraindo, porque a questão é quando é uma escolha trabalhar sozinho. Eu posso trabalhar sozinho, ser psicoterapeuta, mas eu posso me envolver com outros psicólogos, conhecer, ter uma rede de apoio, isso é diferente. Entendi. É diferente ter uma rede de apoio, até mesmo para poder encaminhar. Então, aquela questão primeiro, eu acho que é aquele olhar para dentro. É muito importante o autoconhecimento, saber por que você entrou, aonde você se conecta, qual é o público que você se conecta. Porque, não, como a gente falou, não dá para fazer tudo. Tudo é muita coisa. Né? Então, tem que se conhecer enquanto pessoa, enquanto profissional, e aí você pode se experimentar, acho que é interessante, se tiver condição de se experimentar, mas é aquele olhar pra dentro. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu me conecto com esse público? O que eu quero fazer? Pra onde eu vou? Quem eu tenho que acessar? Eu quero mesmo estar aqui no consultório, eu tenho o quê? Uma questão também que até é uma brincadeira com os convênios. Posso falar dos convênios? Por favor, a gente Ai, não quer Deus. isso. Porque às vezes uma conversa que eu tenho com eles sobre convênio. Até, às vezes, já gerei algumas polêmicas nesses grupinhos, psicólogos. Com psicólogos? Porque, assim, o que acontece quando o psicólogo sai da faculdade, ele acha que tem que começar com o atendimento a convênio. Infelizmente, aqui, assim, em São Paulo, os repasses... Não vamos entrar muito nesse questão. Mas a questão é, o quanto que faz sentido o que você está fazendo. Por que você entrou na clínica para atender a pessoa? Por que você aderiu ao convênio? Porque fica muito nessas questões. O psicólogo tem que, para iniciar, entra naquela questão, tem que cobrar social, tem que atender convênio para poder conseguir prospectar clientes. Mas você não acha, Suzy, que isso vai muito de então, desse supervisor, desse mentor, né? Vai de quem é que tá, porque o que acontece? Eu nunca esqueço que a minha primeira psicóloga, ela falou uma coisa pra mim que ela me impactou. Ela falou assim, Eliane, e olha que aconteceu exatamente. Pro seu telefone começar a tocar como indicação, vão ser 10 anos de investimento. 10 anos. Isso também. E aí eu falei, mas que exagero. Gente, vai pro Instagram, gente, vai pro Instagram.
Mas isso a gente tá falando. Se fosse assim, ia faltar 2 anos ainda pra trocar o meu. Não, mas isso era lá atrás. Mas, primeiro que eu vejo assim, que existe um tripé que é fundamental, né? Que é a sua psicoterapia, a supervisão e grupo de estudo. Sim. Porque você não, quando você sai da faculdade, você não tem experiências. Eu lembro que quando eu fiz a pós-graduação em terapia familiar sistêmica e sexualidade, os colegas vinham de outras áreas. Então, quando era o momento de tirar dúvida, quem era que tinha o caso? Eu já, professor. Aí eu trazia porque eu já era psicóloga. Então, o meu ganho maior, porque eu já tinha um caso. Então, quando esse aluno sai da faculdade, ele não tem muitos casos ainda. Por quê? Porque na supervisão você vai, olha, vamos seguir esse caminho, na supervisão, o que ele vai trazendo? O atendimento junto com a teoria. Exato. Só que se você não tem cliente, não tem paciente. Então, é muito bacana isso que você falou, porque eu fiquei 7 anos com convênio. 7 anos. Mas o que acontece? Eu tinha o privilégio de investir na profissão. Então, quando eu falei, vou atender convênio, para quê? Para eu ter prática. Sim. E convênio é super prática. Como fala? Pronto-socorro. Porque é muita demanda. Exatamente. Então, é o que você falou mesmo. Que você é a clareza que a gente sempre fala aqui na internet. Né? Para onde você vai, como que você vai, qual é o caminho que você vai. Exatamente. Então, eu penso que quando esse cliente, esse aluno, não, eu quero ganhar dinheiro, então vai ser esse caminho. Não, e tá tudo certo. Né? Não, eu quero. Agora a questão financeira não tem tanto impacto. Eu quero prática. Então, eu vejo, de novo, como o seu trabalho de mentoria é importante. Porque você se antecipa as dores, porque você já fez o caminho. Exatamente isso. Eu já fiz o caminho. Eu passei por isso. Eu também, quando saí da faculdade, eu ficava assim, eu tentava me vincular com os professores. E aí eu tentava acessar eles, mas ainda não era aquilo que eu, sabe, ainda não... Muitas vezes o professor, nem ele saiu do momento da faculdade, né? Às vezes o professor também não tá nessa vibe. E o professor é aquele olhar professor. Exatamente. Eu tentei, exatamente, acessar um que pudesse ser também um supervisor, mas não encaixava. Até porque eu era meio fora da casinha mesmo. Tanto que eu fui para outros lados, enquanto lá na faculdade tinha o comportamental e o psicanalista, eu fui no meio humanista. Então já começa assim. Então até achar um professor, até achar alguém, né? Mas o que acontece? A mentoria, quando eu proponho esse antes para os psicólogos na mentoria, porque tem alguns que me falam assim, mas Suzy, eu nem vou fazer agora porque eu não tenho pacientes. Mas a questão é você já ter esse pensamento, que a gente vai olhar outras coisas. Enquanto não se tem paciente, será que a gente não tem que se posicionar lá no Instagram? Será que, de repente, você não tem que procurar lugares para que você possa acessar? O que você pode fazer para esquentar já, para começar a se movimentar? Então, se você não tem o cliente, paciente ainda, você está tentando sair na frente até. Se antecipando, para não cair na dor, como a Eliane falou, de que, e agora, pelo amor de Deus, tem coisa para pagar. E eu também não consigo fazer transição, porque tem aquela questão também daquele que não consegue, né, o psicólogo que não consegue atuar, porque não tem uma segurança para poder fazer a transição de carreira. Sim. Então, esse antes... uma coisa. Exatamente. Saí da faculdade e fui fazer uma provinha para atender dentro de um convênio. Fiz a prova, não me senti apta para começar. E aí nem fui ver o resultado da prova. E eu era bancária. E aí é o que você falou, putz, mas eu vou sair do banco, aquela coisa toda. Passou acho que 1 ano e pouco, fui fazer a prova de novo. E aí a supervisora falou, eu lembro de você, mas você fez a prova aqui e você foi super bem. Olha. Então, quer dizer, aí eu falo, olha, um ano perdido. Mas é porque você sai, ainda mais quando tá nessa questão de transição de carreira, não se sente tão psicólogo assim. Sim, com certeza, né? Não se sente, nossa, será, o que eu sou aqui? Né? Tá com CRP na mão, mas não se sente pronto. Aí será que eu faço mais pós, mais mestrado? E o que eu tenho que fazer para poder começar? E tem essa pessoa também, né? Que é aquela que vai, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu vou fazer ado, e ela não para nunca porque ela nunca tá pronta. Eu entendo que isso é uma dor. Exatamente de não se sentir pronto.
E aí eu sempre me coloco na posição de estudar, de estudante, porque aquilo que eu tenho ainda, eu não me sinto pronta. Então eu vou inchando. Eu vou inchando o meu conhecimento, porque é uma dor minha. Eu não estou conseguindo me sentir tão pronta aqui. Eu não entendi aquilo que eu tenho básico, dá para começar. E a questão é exatamente essa, ter essa segurança de falar, olha, todo mundo tem que sempre melhorar, transformar, Sim. mas o que você tem, será que não está pronto? Ela foi fazer a prova. Então, o que você tem, a faculdade, ela dá o básico. O que te torna psicólogo é o CRP. Então, isso já diz que você tem o básico. Sim. Todo mundo tem que começar de alguma forma. Então, é se colocar a caminho. E aí, isso requer também confiança. Que vem né? com o tempo, como né? Com o que, tempo. como que, porque é muito legal a trajetória que ela vai contando, né? E como que você, Suzy, como que você almeja isso, né? Porque pelo que eu entendi, você então sai, vai experimentando outras coisas, Sim, entra pra questão social, isso. que acho que é legal você falar as áreas que você passou aí do social, uhum. ela tem um trabalho muito importante do social. E aí, qual que é o lugar que você sai daqui e fala, nossa, mas peraí, tem essa fatia do mercado aqui, de mentoria, de... Uhum. Como que é? Supervisão? Não, dos alunos recém-formados, isso. Sim, psicólogo recém-formados. Então, na verdade, eu pude experimentar, porque assim que eu me formei, eu trabalhava no SUS, trabalhava em posto de saúde. Nessa época, eu era da área administrativa. Não tinha nenhum contato ainda enquanto psicóloga. E, na verdade, eu estava na zona de conforto. Porque eu era assistente, era eu e a gerente lá. Mandava em tudo, todo mundo. Era ótimo. Tava na zona de conforto. Melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo, pessoas maravilhosas. Mas aí, trocou a gerência. E aí, eu estava com a outra gerente. E o que aconteceu? Eu fui demitida. Mas aí, foi difícil. Porque eu não tava me sentindo tão psicóloga assim. E eu falei, nossa, e agora? Porque a minha vontade naquele momento, para continuar na zona de conforto, era esperar até eu ser promovida para psicólogo no SUS. Essa era a minha vontade ali, naquele momento. Sim. Tava ali na zona de conforto, já sabia que era um pouco demorado mesmo para poder ser promovida, mas eu tava bem, tava tudo tranquilo, tinha a minha segurança. Aí, experimentando, ia fazendo algumas coisas por fora, depois do horário, era assim que eu pensava. E aí eu fui demitida, eu falei, e agora? Até que a vida fala, então, vamos sair daí. Já que você não vai sozinho, eu vou dar uma empurradinha aqui. Só uma empurradinha. Fui. E aí, foi ótimo, assim, eu alimentei muita raiva dessa gerente. Mas olha que interessante, depois eu pude encontrar com ela em outro momento. Eu falei com ela, porque isso foi importante pra mim. Nossa, isso é muito importante porque na vida da gente. foi assim, me arrependi de novo. E aí foi um passo muito importante. Depois eu entendi que ela queria me ajudar, porque ela ficava toda hora me perguntando, Sim. você já se formou? Nananana. E aí na hora eu falei, não, ela tá com receio, porque eu era testa de frente da outra, e não sei o quê, acabou com a minha vida, entendeu? E aí, para eu poder voltar para essa empresa, nunca mais eu poderia voltar, porque com a demissão não poderia voltar. E aí, nossa, destruiu meu sonho. Que sonho. Que sonho, né? Eu nem entrei para ir para a área do SUS, eu tava sempre pensando no RH, essas coisas, né? Contar com as pessoas, mas não no ambiente de clínica. E aí, depois eu entendi que era para ser assim, dessa forma. E aí, eu pude me experimentar, eu fui ser acompanhante terapêutica de uma criança especial. Legal, acompanhante terapêutica. Foi bem legal pra eu saber o que eu não queria fazer. Não, peraí, agora, gente, Peraí. termos técnicos aqui na mesa. Acompanhante o quê? Acompanhante terapêutica. Porque aí acompanhante terapêutica fica com a criança, às vezes em vários ambientes, mas nesse caso era na escola. Eu acompanhava a criança na escola, ela tinha um atraso cognitivo, né? E aí ela tinha que ter uma cuidadora, vamos assim se dizer, como se fosse uma cuidadora. Entendi. Eu não sabia nem o que era isso. É acompanhante terapêutica, que você fica ali com a criança, Uhum. aí você tenta interagir com ela, no ambiente, com o professor, tenta ajudar a inserir na questão da inclusão, fica ali acompanhando. Tem pessoas que têm dificuldade com as fobias sociais, então contrata um psicólogo para ir viajar junto. Também, morar tem dentro vários da contextos. casa. Gente, que é isso? Sim. Super Ah, bem Teve parece vários um artistas, eu já já pensei em teve vários uma ter. conteúdos pra isso, inclusive. Já teve uns bem artistas que remunerado. tiveram, né? Super Gente, bem acompanhante remunerado. de luxo.
Olha isso, que conversa com você! É, Não é maravilhoso, né? Imagina uma pessoa que cuida Toma da um sua drink, cabeça. tudo, se precisar. Meu professor na pós-graduação ficou anos como acompanhante terapêutica. Gente, eu não conhecia essa profissão de verdade, É essa lindo. parte, né? É lindo, muito bacana, assim. Que legal. Você Trabalha muito com crianças, né, do espectro autista também, para ajudar, né, Sim. a inserir no ambiente escolar. Aí tem essas questões também, que às vezes pessoas que são adictas, enfim, que precisam lidar com essa questão, ou tem essa questão da habilidade para ajudar. Então, é uma profissão bem legal. Mas, naquele contexto, eu estava com criança. E aí, não tinha nada a ver com o meu jeito de ser. Olha a importância de também se conhecer, né? Explorar, né? Explorar. Eu me coloquei a caminho daquilo, Sim. porque foi que me apareceu no momento, porque eu estava desempregada, vamos assim dizer. Sim. E aí, enfim, não me sentia tão psicóloga assim, aí aceitei essa proposta e fui. Já sabendo que acho que não ia dar muito certo, mas eu fui, né? Eu tenho muito isso, eu sou comprometida, né? Eu fui experimentar e eu sou comprometida com o que eu me proponho a fazer. Fui e ainda fiquei, no primeiro mês eu já sabia que não era nada daquilo que eu queria. Nossa, foi sofrido. Que era muito, muito diferente do que eu imaginei pra mim. Entendi. Né? E aí eu fiquei ainda 6 meses por conta do ano letivo, né? Que aí depois entrava as férias, aí conseguiria dar um tempo pros pais procurar outra pessoa. Porque impactava diretamente na vida da criança, né? Então, enfim. Foi muito interessante, tá? Uma experiência que se de repente chegar alguém na mentoria, por exemplo, que queira, porque eu não faço distinção, né? Porque a mentoria é muito mais do que a mentoria para os psicólogos é muito mais do que a questão de casos, né? Então, eu não faço distinção. Entendi. Já para iniciar, então, naquilo que eu consegui contribuir. E aí, enfim, deixei. Aí depois eu fui educadora social. Lá eu não era psicóloga em si, mas foi uma experiência muito interessante, porque é onde eu pude lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque era um local que dá cursos profissionalizantes, gratuito. E aí tinha aula de cidadania. Legal. Aí tinha que fazer umas mediações de conflito lá, porque às vezes tinha umas tretas. E aí também acabava que faziam meio que plantão psicológico com o pessoal. Então, trazia um pouquinho das temáticas da psicologia, fazia ali uma vivência socioemocional com o pessoal. Então, foi muito interessante. Foi um lugar, assim, sensacional. E aí eu também fui voluntária do CVV. Já ouviram falar do CVV? Centro de Valorização da Vida, né, que trabalha com prevenção ao suicídio. E aí, nesse tempo, eu fui me experimentando em tudo. E foi também um jeito de eu conseguir me aproximar da abordagem que eu sigo, porque eu não tinha muita grana. E aí, eu fui ser voluntária, mas em contrapartida, eu tava ali, era um serviço que fazia totalmente sentido. Eu gostava muito, mas eu também recebi muito. Foi muito gratificante. E aí depois, nesse imbróglio, eu mantive o contato com a gerente, né, que eu estou hoje lá, com a Cíntia. Sempre a gente no contato, e ela se tornou gerente do serviço. Eu já conhecia o serviço devido, né, àquele histórico do estágio, que ela me acolheu, fazia trabalho com grupos, com as mulheres, né, vítimas de violência, fazia grupo com elas, enfim, era bem legal. Eu fui também ali, fiz um trabalho socioemocional com elas. E aí eu mantive. Network é tudo, né? Network é a chave do negócio. Network é a chave. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu que na verdade, antes de falar, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você atua como psicóloga, sabe? Desde que você começou a sua carreira pra hoje, quanto tempo faz isso? Vamos colocar assim. Foi logo porque aconteceu esse fato que eu fui demitida, foi logo em seguida, meses. Então, 7 anos, vamos colocar 7 anos e meio. Então, desde o começo, sempre. Eu falo sempre para as pessoas o seguinte: quando alguém vem me falar assim, queria muito uma pessoa que me ajudasse, que me levasse para um lugar tal, que me fizesse chegar num objetivo X, eu costumo falar para as pessoas: pergunta o que ela já fez. Pergunta o que ela já fez da vida. Por onde ela já passou, o que ela já estudou, o que ela já explorou, onde ela já esteve. Sim. Porque o mentor, ele é exatamente essa pessoa. Eu não consigo ver de outra forma. Pra mim, eu só vou contratar uma mentoria de uma pessoa que ela já transitou em lugares que eu não conheço. Sim, sabe assim? Sim, então eu acho que pra psicólogos, inclusive, você tá falando esses primeiros passos, né? De uma pessoa que tá querendo crescer.
É exatamente você olhar e falar assim, eu vou falar com quem? Com quem tá no mesmo momento que eu, e não é em anos que se mede isso, é em experiências. Né? Quantas coisas você já se dispôs a fazer pra você ter bagagem o suficiente pra me ensinar algo? Sim. Né? Então, assim, eu tô apaixonada pela história que você tá me contando. Olha o tanto de lugares que ela já passou. Sim. E se não fosse essa demissão... aqueles marcos, os tais... Olha, o tal do marco... Se não fosse essa demissão, eu não ia me explorar. Olha... Não ia, porque eu não ia ter condição. Porque eu trabalhava praticamente não. Eram 8 horas, né? Já estava casada, querendo encabeçar um filho... Entende? Então, eu fui explorando isso, mas também sempre ali com a clínica, né? Mesmo enquanto educadora social, não atuando diretamente, enquanto psicóloga, não tinha esse registro. Enquanto psicóloga, eu estava sempre na clínica, fazendo acontecer, no grupo e não sei o quê, mesmo trabalho social também. Mas olha que interessante o que a Suzy está falando. E aí aquela história, né, de que seja o que você fala. Porque se você prestar atenção... Hoje, o que ela promove é o mesmo caminho que ela fez. Porque antes dela pegar o certificado, ela já estava nos ambientes. Exato. E ela tá querendo trazer isso tanto para os psicólogos, né? E também para outras pessoas de nichos diferentes, né? Sim, eu já estava nos ambientes. Eu ainda me sentia um pouco perdida. Mas eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu queria. Sim. Foi muito importante. Eu me senti perdida. Eu tentei agarrar em outros psicólogos. Mas foi muito importante essas atuações. Eu saber o que eu queria pra mim. Né? Qual é o ambiente que eu me sinto à vontade. Isso é muito importante. Ô, Suzy, e quando você pensa em todos esses meios que você já passou... com a experiência que você tem hoje, com o que você já ensina para as pessoas, o que você colocaria assim como os pilares, sabe, para uma pessoa que tá no começo, sabe? Quais são os pilares para um psicólogo que tá querendo avançar? É networking, de repente um tipo de um tempo específico para um objetivo, uma experiência, sabe? Se você puder passar uma mensagem pro pessoal. Sim. Eu tenho alguns, tanto que eu tenho até um e-book. Já promove que agora é hora do pitch, Eu tenho um e-book com videoaulas, também que a gente chama de mini curso, Projeto Experienciar, na qual exatamente eu falo desses pilares, né? Legal. De algumas dicas, alguns caminhos que eu percorri, que eu fui percebendo que eram importantes, e aí eu compartilho isso. Legal. Mas o mais importante é o autoconhecimento, olhar para você, né? Por que você escolheu? É uma pergunta que eu sempre faço para os iniciantes, os psicólogos iniciantes. Por que você fez a psicologia? O que isso fala de você? Esse olhar para dentro sempre, né? Não pode perder isso de vista. Esse olhar para dentro. E quem que você precisa acessar, né? O networking. O que você precisa fazer para você chegar aonde você deseja. É muito importante você estar próximo dessas pessoas. Eu também vou fazendo mentorias. Isso é muito importante. Porque é onde vai almejando, né? Eu quero estar perto da pessoa que hoje tem ali uma renda de 50k. Né? Sei lá, eu quero... Então, como que eu posso fazer? Eu tenho que chegar... Como que eu posso fazer para poder acessar essa pessoa? Sim. Estar perto, conversar com ela... O que ela fez, qual que é o caminho das pedras. Acessar, vai lá, não tem vergonha de se aproximar. A gente não precisa ficar sozinho. Acho que isso é muito importante também. Legal. Tô falando alguns pilares, né, gente? Mas eu acho que é importante porque, assim, às vezes a pessoa que tá em casa assistindo, que é um psicólogo que tá pensando nisso, ou até uma pessoa que já tem uma carreira de um tempo, mas tá precisando se renovar de alguma forma, ouvir uma experiência como essa, sabe? Abre a mente. Você não tá dando, olha, você vai pra direita, esquerda e desce a rua. Não, você não tá falando isso. Mas, assim, alguns pontos a pessoa fala, poxa, eu não parei pra pensar nesse ponto aqui. Exato. Então, vale a pena trazer isso, né? Como que a gente encontra o seu e-book? Já me conta. O e-book, ele tá hospedado na Hotmart. Eu estou num momento de reformular, numa mentoria, viu, gente? É importante. Olha a mentoria, a importância da mentoria. Estou ali com a mentoria para conseguir reformular e deixar com mais qualidade o projeto Experienciar. Legal. Porque ele vai ter algumas condições, ele vai propor não só o e-book e não só as videoaulas, mas também ter esse contato inicial para entender qual que é o momento da pessoa e onde ela almeja chegar. Perfeito. Então, eu estou no processo de reformulação, mas ele já está na Hotmart. E eu já tenho algum grupo com alguns
psicólogos iniciantes, né, de que eu já tenho uma conversa com eles, de vez em quando eu tento agregar valor para eles lá no Instagram, a gente faz umas aulinhas lá. Então, vamos caminhando, né, no sentido de tentar contribuir, porque é algo que eu falo para eles, que é o seguinte, eu entendo que se eu contribuir para o recém-formado, né, o estudante que está saindo da graduação, o recém-formado, enfim, para que ele possa melhorar enquanto profissional, ter mais segurança enquanto profissional, eu entendo que ele vai conseguir prestar um atendimento, um serviço que seja dentro da psicologia de qualidade, e eu sei que através dele as pessoas vão a sociedade vai se beneficiar, porque ele vai tentar melhorar, vai estar mais inteiro para estar com o outro, e eu entendo que, vou lá em cima também, a psicologia também vai se fortalecer. É muito isso, acho que às vezes acontece dos psicólogos a gente se olhar um pouquinho como concorrentes, fica como normal, né? Não é normal, não tem que ser normal. Não, a gente olhar pra pessoa como profissional ali, ok, mas não um rival, né? E aí não. Isso, né? E eu vou muito na questão de criar pontes. Legal. A gente não precisa ficar sozinho, volta naquela questão, não precisa estar sozinho. Eu posso escolher trabalhar sozinha, mas eu posso criar pontes. O que eu tô fazendo aqui, o que eu faço com a Eli é criar pontes, então não tem concorrência. Porque hoje em dia, ainda mais com a internet, se a gente for atender todo mundo, do mundo, não vai ter fila quilométrica para todos. E de novo, né? Eu quero ressaltar aqui essa coisa quando ela fala dessa coisa de que ela vive isso, né? Então a gente tem uma parceria de um trabalho social. Lembra daquele café, né? Sábado, vamos tomar um café, alinhamos os pontos, tudo. Sim. E aí foi onde a Suzy falou, não, eu também quero fazer palestras, mas a minha agenda tá complicada. E aí, nisto, ela começou a fazer as palestras, eu também já estava fazendo, e surgiu uma oportunidade. E aí eu achei, assim, muito, como fala? Fugiu a próspero, palavra. não sei. Assim. Não, nessa pegada que a gente está conversando de não ser egoísta, né? Porque ela recebeu alguns convites e ela poderia, não, mas eu vou dar conta. E aí ela prontamente deu um passo para trás e falou, eu não posso, mas eu posso indicar uma colega. Né? Olha a importância. Criar pontes, e é isso que eu prego isso para eles. Concordo. Eu falo para os psicólogos, gente, vamos criar pontes. E eles sabem que os que estão próximos de mim, eu faço isso. Tanto que, por exemplo, amanhã eu tive que cancelar uma palestra por uma questão pessoal, não consegui. E aí é bom porque eu tenho também quem acionar. E aí eu consigo, é isso, assim, a gente pode criar pontes. E essa questão também do pensamento de escassez. Se a gente tem esse pensamento de escassez, as coisas não fluem. A gente tem que pensar pra frente. Tem pra mim, tem pra ela, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Claro, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Então não precisa a gente criar essa rivalidade que não é saudável, né? Criar pontes, eu tenho o meu jeito, mesmo que ela fosse humanista também, vamos supor, eu tenho o meu jeito de fazer, mesmo que eu fosse terapeuta de casal, eu tenho o meu jeito de fazer que é diferente do dela e tudo bem. Vamos criar pontes. Muito bom, né? Muito bom. Pois e aí também quero fazer um adendo aqui, porque a gente está falando de como que as pessoas então podem acessar a mentoria, como que ela pode ganhar ser reconhecida. E as pessoas que estão em casa, a gente também tem esse passo a passo. Se você quer ganhar visibilidade, né, como a Suzy está fazendo aqui hoje, sim. Quer que o mundo conheça o seu trabalho, Intimista é o lugar. Já agendou seu horário aqui com a gente? Demorou. Já vamos coletar um depoimento ao vivo aqui. Sim, é o point, viu? Olha, a gente tenta ao máximo, né, deixar realmente o ambiente intimista, né? Porque eu acho que tanto na psicologia como no meu caso que trabalho com redes sociais com as pessoas, a gente precisa trazer a pessoa pro ambiente, né? Não adianta a pessoa tá vindo com um problema, com uma questão, com uma necessidade e você simplesmente, vamos sentar lá, gravando. Né? Não é assim que funciona, né? Verdade, então verdade. A gente quer realmente trazer a visibilidade para pessoas que ainda não entenderam muito bem como funciona,
pessoas que já estão na internet e que precisam de um plus. Então, a nossa ideia é realmente essa. E o que você faz, inclusive, eu comecei a saber há pouco tempo, né? Mas eu gostaria muito que você explicasse, não só pra mim, mas pra quem tá em casa, sobre a sua rede de contatos, né? Que você tem um grupo onde você auxilia pessoas, né? Então, como que você faz esse grupo acontecer? Eu fiquei curiosa. Então, eu faço... É um grupo onde tem estudantes. Sim. Enfim, na verdade entram vários estudantes, porque eu também tenho essa facilidade devido lá ao meu serviço, e às vezes eles pedem estágio, e aí eu já chamo para poder fazer parte também desse grupo, e um vai passando para o outro, eu faço parte de outros grupos dentro da psicologia, e eu divulgo, e o pessoal entra exatamente desejando uma segurança, alguém para se apoiar, alguém para trocar uma ideia, porque tá difícil, tá se sentindo angustiado, inseguro. E eu faço isso com eles, né? Não tem um grupo com esses recém-formados em psicologia, estudantes. Tem também uma galera que tá nessa questão da transição também. Então, e lá eu vou tentando gerar conteúdos que possam ir de encontro. Eu até brinco que eu sou a rainha das enquetes. Legal. É importante pra gente conhecer o público que tá. Então, eu vou jogando algumas enquetes de que temas eles gostariam que eu pudesse falar. Que está previsto de eu conversar com ele sobre currículo atrativo, porque esses dias eu estava precisando de uma indicação para mandar para um serviço que estava contratando psicólogos, e aí os currículos que chegavam, o povo estava meio perdido, assim, colocando várias coisas administrativas e não sei o quê. Aí você vê conteúdo em tudo, ela já vê na psicologia. Olha, não, na prática ela já vê. Eu não acredito. Ela já vê um negócio aqui. Vou trabalhar com isso. Não, é engraçado que aí a Cíntia falou assim, Suzy, então você vai ensinar o povo a fazer um currículo atrativo. Aí é natural, né? Aí eu falei assim, não vou ensinar. Bom, então é isso, eu fico tentando ver possível, porque são coisas que me afetam também, eu passei por isso. E eu falo, eu sei que é difícil, tem pessoas que querem ir para serem contratadas, por exemplo, né? Então eu vou tentando galgar lá com eles o que é possível para poder gerar valor para eles, né? E aí eu vou conversando com eles lá. E aí eu já cheguei a promover esses tempos a mentoria, né? Porque tem a mentoria / supervisão. Sim. Eu falo que é mentoria para quem não é da mesma abordagem que a minha, porque a intenção é poder acolher principalmente os recém-formados, né? Geralmente é mais os recém-formados que está bem no momento da dor mesmo, porque eu não faço distinção da questão da abordagem, e supervisão para quem já é da mesma abordagem que a minha. Só que a única diferença é que na supervisão eu tento fazer grupo de estudos, tento ampliar a questão do empreendedorismo. É um VIP que tá comigo ali, porque tá na mesma vibe, né? Entendi. O supervisão tá na mesma abordagem, tá na mesma vibe, tá um VIP que fica comigo. E mentoria para essas pessoas que querem iniciar. Então, eu divido um pouquinho. Fantástico. Gente, eu queria muito pedir licença, porque eu não vou me aguentar, eu não tô conseguindo lidar com isso, tá bom? Depois a gente passa. Mas assim, você falou uma frase agora há pouco, que tá aqui na minha cabeça pegando, e eu falei que eu queria ouvir isso da Eliane e queria ouvir isso de você. Eu estou no momento privilégio aqui, tá? Eu sou quem não é a psicóloga, entendeu? Ela quer uma consultinha. Não, isso daí é no WhatsApp. Faz no Reels aí, vai virar um meme. A consulta é no WhatsApp, tá ótimo. Aquele meme assim, quando eu vejo uma psicóloga, eu vou perguntar. Na verdade... O que você acha disso? Tem 2 fatores aqui. Na verdade, eu pensei em muitas perguntas que eu ia fazer, mas a que você colocou, na verdade, é um momento pra ser mais intimista mesmo, né? A minha curiosidade, eu posso guardar ela pra outro momento. Mas assim, você falou que um psicólogo, ele precisa saber o que faz ele tá ali naquela profissão, né? Você falou assim, quando eu paro pra conversar com uma pessoa, eu pergunto, né? O que a psicologia é pra você? Então, eu acho que é um momento aliás, o que a psicologia diz sobre você? Foi isso que você disse, né? O que a psicologia diz sobre você? E eu achei isso tão lindo que você falou, sabe? Que eu pensei assim, caramba, né? Eu tenho as minhas respostas sobre o que o marketing diz sobre mim, mas eu queria ouvir vocês. Eu queria muito. Deixa eu ver. Qualquer uma das duas pode começar. Então, vamos lá. Você, vai. O que a psicologia diz sobre você? Eu quero esse momento. Fala, interessante a gente se colocar nesse lugar, né? Eu achei ótimo. Então, gente. Deixa eu comer um negócio
negócio desse aqui vai poder Peguei, pensar um tá pouquinho. vendo? Olha lá, o momento do marshmallow. É, O marshmallow, vamos- gente, é vamos estratégico. E a psicologia diz sobre você. Sobre mim. Peguei! Sabia que ia ver essas perguntas? Ai, meu Deus. Só que eu sabia, mas eu não me preparei pra isso. Olha o chute aqui debaixo da mesa. Aqui, ó. Já tô Eu tava aqui. Que Vamos lá, absurdo. sem pauta, gente, sem pauta, Marshmallow, vambora. vê O que aí. a psicologia O que a diz psicologia diz sobre você? sobre mim? Assim, né? Eu tô falando no seu lugar de profissional, pessoa, o quanto a psicologia te move de repente, sabe assim? O que ela diz sobre a Eliane? Então, mas acho que volta naquela coisa, quando eu falei do que eu fui ali, primeiro porque assim, acho que a minha história de vida fez eu me questionar por que isso acontece, o que leva uma pessoa a agir dessa forma, o que mas aí no meio do caminho eu fui vendo que assim, então esse meu jeito, né, quando eu falei do instinto materno, então esse jeito do cuidar, da maternidade, por isso que quando eu falo que você já me ouviu falar muitas vezes isso, que o meu melhor papel é ser mãe. Sim. Ser mãe pra mim é muito tranquilo. E tem para muitas mulheres isso é muito conflituoso. Então, por que é a mãe, né? A mãe cuida, a mãe gesta, a mãe direciona, a mãe acolhe. Então, eu olho dessa forma. Né? De que, assim, isso já era muito Eliane. E aí, a Eliane olha isso... então, tem uma mentora que fala assim, para dar opinião, ela ganha. Ela ganha para opinar. Então, muitas vezes eu até falo, tem alguns atendimentos... ou às vezes a palestra, que eu faria de graça, porque eu tô ali recebendo. Então, acho que é muito isso. Então, já tinha muitas essas características minhas, e que aí eu olho e falo, então agora eu vou trabalhar com isso. Então, eu vejo muito isso. Eu amo estar no meio das pessoas. Parece clichê, né? Mas enfim. Se É aquela clichê, questão. tem motivo. Eu amo estar no meio das pessoas, eu acho que faz muito sentido. Eu acredito que o ser humano ele tem potenciais. Potenciais para a destruição, para o desenvolvimento, para o crescimento. E eu acredito que a psicologia, ela pode fornecer o melhor, ela pode trazer luz no seu melhor potencial, para que você possa escolher. E aí, o que eu amo, assim, é poder me aproximar das pessoas, seja nas diversas questões dela, entender aquilo que faz sentido para ela, sabe? Entender um pouquinho da sua história, poder fazer... Eu sempre gostei de dinamismo. As pessoas nessa dinâmica, eu sou muito assim, eu sou muito dinâmica, Legal. eu gosto de estar na palestra, eu gosto de estar lá no meu serviço, eu gosto de estar no consultório e tem hora sozinho. Entendeu? É isso, são os vários fazeres. Essa sou eu. Eu gosto disso, eu gosto desse dinamismo que pra mim era sofrido, porque parecia que eu não me encaixava em nada. Parecia que, qual é o meu lugar? Nossa, eu tenho que escolher uma coisa, só eu tenho que... Uma abordagem. eu tenho que escolher... Nossa, pra Uma escolher a abordagem, abordagem. já foi um sofrimento. Pra eu conseguir encontrar minha turma com a abordagem, né? Então, eu tenho que escolher uma abordagem. Na verdade, quando eu fui percebendo, eu já fazia o que a minha abordagem diz, né? Então, Sim. é o meu jeitão, né? Então, eu tenho muito esse meu jeito de ser, né? Então, eu fui percebendo que eu posso ser plural. Eu posso, até brinco, assim, eu sei chegar, minha mãe me ensinou. Eu sei chegar e sei sair, seja lá onde for, né? E isso me ajuda, porque eu posso ser plural. Então, por exemplo, até mesmo na hora do consultório, no consultório, eu sou uma. Na palestra, eu sou outra. No grupo terapêutico, eu sou outra. E todas essas sou eu mesma. Todas elas são você. Sou Ai, eu que mesma, lindo. entendeu? Então, eu amo isso. E aí eu preciso me aproximar para poder entender o que faz sentido para você. Sabe aquela questão para não julgar? Sim. O psicólogo julga, tá, gente? Mas a gente tem que trabalhar isso. A gente trabalha isso, tá bom? Porque nós somos seres humanos. E aí, então, quando eu me aproximo, quando eu entendo aquilo que faz sentido para você, pronto, eu falo, nossa, daqui, eu entendi por que ela faz o que faz. Por que ela foi o melhor que ela pôde fazer? Entende? Eu, aqui, né, quando ela fala dessa questão da humanista, e aí, para as Bem pessoas humanista que não isso que eu sabem, falei, né? Total, porque assim, é uma abordagem, porque assim, tem várias escolas, né, e essa que ela tá falando, ela é centrada na pessoa. A pessoa, É. sim. Né? Uhum. Então, tudo isso que a gente ouviu ela falando aqui hoje, foi o quê?
Mas o que guiava ela? O ser. Então, gente, o que o mais Suzes no mundo, né? Mais pessoas assim. Que bacana. Eu sou suspeita pra falar de humanização, né? Na minha parte, eu sou suspeita porque eu concordo muito com esse olhar e acho que tem muita gente que precisa desse tipo de trabalho também, sabe? Eu não sei definir as linhas terapêuticas e de atuação de vocês, mas eu acho que essa questão de você olhar pra necessidade daquela pessoa... ao invés de seguir uma cartilha, sabe, sim. De você ficar, deixa eu pegar esse livro aqui, então quando você faz isso, é isso aqui. E você olhar pra pessoa e olhar pro todo, eu acho que isso muda tudo, né? Em qualquer aba. Ela entendeu, é isso aí. Lembrando, porque ela teve... Palmas pra mim, um marshmallow pra mim. Ela tinha um grupo chamado Humanista. Mas é exatamente isso. Mas então, é exatamente isso, de você poder olhar, não dá pra ter cartilha, o ser humano não é uma cartilha, né? Mas você vê, e é isso que é interessante. Mas o quanto que hoje as pessoas sofrem por não se encaixar. Então, quando você falou, né, do que a psicologia diz, né? E aí você falou, eu sou fora da curva, né? E aí aqui também, né? Porque assim, quando sai da faculdade, não pode atender mais de uma pessoa da mesma família. Tá, então tá bom. Mas aí eu atendi a criança. Eu comecei atendendo criança. E aí, mas aí quando você encaminha o pai e a mãe virava pra mim e falava assim, então, mas você pode me atender? E aí é onde que eu falo que eu era terapeuta de família já antes. Já antes, né? exatamente. Porque, eu fazia o quê? Eu não atendia a mãe, mas eu dava orientação. Sim. E aí aquilo ia virando um processo terapêutico. Sim. E aí, de novo, aquilo da Eliane atuando. Mas peraí, existe uma abordagem que chama terapia familiar sistêmica. Pronto. Então, vou lá fazer... Mas aí, quais as atuações na terapia familiar sistêmica? Mas qual a sua abordagem? Eu sou junguiana. Uma junguiana fazendo terapia comportamental? Né? Uma junguiana fazendo hipnose? Quanto título, né? Entende? Mas as pessoas olham assim, nossa, mas por quê? Porque, então... Os próprios colegas, às vezes, né? A psicologia junguiana, ela vai o quê? Ela vai trabalhar com a caixa de areia, com os sonhos, com a mandala... Mas com hipnose? Mas a hipnose é da psicanálise, entende? Então, gente, é isso, né? O quanto que a gente precisa ir se experimentando. E aí uma coisa que eu achei muito bacana hoje aqui na conversa com a Suzy, porque assim, e tá tudo certo, são duas profissionais diferentes, e que uma olhou e falou, não vou me fechar em nada, não vou seguir essa linha, vou esperar o que vai vir e vou caminhando. Isso. E eu sempre muito ali focada, clínica. Muito legal ver, né? O que acontece. Eu fui muito assim, vamos ver o que acontece aqui. E eu falo isso para os psicólogos, eu até mencionei aqui. O que te torna psicólogo é o CRP. Então, até mesmo a escolha da linha teórica tem que ser uma coisa que fale sobre você. Faz sentido. Não é porque eu tenho que, entendeu? Até porque o cliente, ele quer o que você pode ajudar, ele não quer saber da sua abordagem. A abordagem é importante porque é uma linha de raciocínio, é a base, mas tudo bem você se experimentar, porque aí você vai se entender enquanto tornar-se psicólogo. Eu coloco isso pra eles também. Tem que falar de você, tem que ter o seu sabor ali. O seu temperinho, né? Seu temperinho. Ai, que delícia. É importante temperinho. Muito bom, Suzy, muito bom. Eu ficaria aqui até amanhã conversando. Já tô à vontade, me dá mais uma. Ai, gente, que é isso? Depois a gente fica mais tempo. Agora cheguei toda tensa, agora já tô... Tá vendo? É isso, porque é gostoso ouvir, né? Tem tanta coisa. Eu até, inclusive, eu iria ir com esse podcast muito mais longe. Mas, assim, eu quero muito que você passe pra gente como que o pessoal faz pra te encontrar. Se você tem alguma coisa que você tá vendendo nesse momento online, passa aqui pra gente, porque eu acho que muita gente vai querer saber a respeito do teu trabalho, né? Sim. Eu, pelo menos, atendo muitos psicólogos que estão no começo, então já indicarei de cara, né? Porque é importante esse posicionamento, né, Suzy? Então, por favor, fale um pouco sobre a sua mentoria. Sim. Olha pra essa câmera aqui, ó. Então, isso. tá bom. Essa aqui. Essa aqui? Então tá certo. Olha eu fazendo o errado. Então, para quem quiser ter acesso, né, ao projeto Experienciar, ele já está na Hotmart. Também eu tenho já um outro e-book, não falei, são muitas coisas, né? Eu tenho um e-book também para o público geral, mas que também abrange aos psicólogos, também quem quiser, que fala sobre comunicação não violenta. Eu falo um pouquinho sobre a necessidade, né, da comunicação e como que é importante isso.
Mas voltando para a mentoria, quem quiser acessar, eu estou lá no Instagram, psicóloga Suzidália, _Brito, né? Estou lá, só me procurar. Já tem algumas coisas lá, eu falo, vocês vão perceber que eu vou falar como um nascimento, né, para a psicologia, para a gente não nascer meio jogado de qualquer jeito, para que a gente possa ter ali um momento para que nós possamos ter esse espaço de autoconhecimento, de apoio, para que você possa, de fato, se sentir pronto para atuar, para que você possa não ficar vendido ao que tem que ser, mas aquilo que você deseja fazer para que você possa ter sucesso, alcançar os seus sonhos de verdade e ser próspero dentro da profissão que você escolheu, assim como outra, né? Então, eu fico à disposição de conseguir contribuir, de ser essa doula, a gente brinca, é brincadeira, mas é verdade, tá, gente? Essa doula, né, que vai caminhar junto, a intenção é caminhar junto, para que, como eu falei, nós possamos criar pontes. As pessoas, a sociedade vai beneficiar, vai valorizar mais, porque existe isso também, essa questão da sociedade entender o valor do psicólogo. E automaticamente a psicologia também vai se fortalecer. É um ganha, né? Todo mundo pode ganhar. Então, se você se sentiu à vontade de querer testar, de querer experimentar como que é esse momento, eu fico à total disposição para poder caminhar junto. Para poder caminhar junto mesmo. Obrigada, viu, meninas? Muito bom! Quero agradecer o seu sim por estar aqui. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso. Eu ganhei muito bom. Ganhei Adorei. Muito prazer. Imagina, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. É um prazer, assim. Obrigada pela oportunidade. Fui muito bem acolhida. Já quero deixar o meu agradecimento. Já que é para deixar um depoimento, gente. Aqui é o canal. Pode vir. Bem otimista, tô à vontade, comendo marshmallow. Tá tudo maravilhoso, elas são maravilhosas. Ai, que coisa boa! Eu espero que você tenha gostado desse programa. Então você acompanha a Suzy nas redes sociais, pede aqui nos comentários, olha, eu quero a Suzy de novo. E se você não tá acompanhando os outros episódios, vai dar uma olhada nos episódios que tem aqui, que tem cada coisa, cada ouro. Então você curta, compartilhe, mande pras suas amigas aí, mande pros seus amigos, mande uma mensagem pra gente nas redes sociais, porque lá você vai conseguir saber como que você faz para participar aqui também dessa mesa. E se você ainda não é inscrita no canal, você, por favor, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a mostrar mais empreendedores, mais pessoas que estão no processo de crescimento para alcançar a visibilidade e aumentar o seu posicionamento nas redes sociais. E eu aguardo você no próximo episódio. Suzy, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gratidão, viu, gente? Nos vemos nos próximos.